A análise comportamental através dos traços do seu corpo pode explicar por que você não tem bons relacionamentos, por que você não tem dinheiro e o porquê você é uma pessoa muito tímida. É uma verdadeira bala de prata e pode explicar tudo, resolver todos os problemas da sua vida. Talvez você se pergunte, mas e os transtornos psicológicos como ansiedade, depressão e déficit de atenção e mais um monte que existe? Eles não têm importância? De acordo com a fraude da análise corporal? Não. Vem comigo que eu te explico. Os empreendedores ou enganadores que trouxeram isso para o Brasil, mas segundo eles, criaram o melhor método de avaliação que serve para qualquer pessoa e ajuda no diagnóstico e vai te ajudar a realizar a terapia muito mais rápido. São 3 pessoas, um fisioterapeuta, um vendedor de curso e uma doutora em psicologia. Sim, tem uma doutora se prestando ao serviço de vender pseudociência, colocando em risco a saúde mental das pessoas apenas por dinheiro. Segundo os enganadores, criadores do curso, eles têm mais de 21 mil alunos. O valor de curso é de R$ 2.500. Fazendo as contas, eles já faturaram mais de 52 milhões vendendo algo que não existe. Será que dá para rasgar o diploma por esse valor? Além disso, depois que você compra o curso por R$ 2.500 e não consegue aplicar, não consegue vender, eles te vendem uma mentoria por R$ 6.000, porque aí sim você vai ser um bom terapeuta e você vai resolver o problema de todo mundo. Então, a gente já subiu para mais alguns milhões. Para dar um ar de científico ao método, peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando um método terapêutico tem um nome com uma marca registrada, ele não é terapia. Tem um Rzinho de registrado? Foge. Ele é um produto, ele não pode ser comercializado sem que o profissional, a pessoa que tenha o direito sobre ele, permita. E um outro detalhe, ele não pode passar por evoluções, ele não pode ser analisado, ele não pode passar por experimentos, ele não pode passar por análises para que esse processo evolua. A não ser que o próprio dono do produto faça esse upgrade, essa melhora nele. Mas normalmente isso acontece só para vender novamente o curso para quem já comprou uma vez. Continuando, para dar um ar de científico ao método, os criadores utilizam uma teoria que tem uma pequena base científica. Eles utilizam o nome do Dr. William Reich. Ele foi um psicanalista que começou com ciência e foi para um lado mais sombrio. Ele abandonou a ciência e foi refutado até por Einstein. Ele defendia a existência do orgônio, uma energia que envolvia tudo e estava presente nas pessoas. Ele criou a caixa orgônica, que segundo ele, curava até o câncer. Ele pediu para Einstein analisar essa caixa e adivinhe o que aconteceu? Ela não funcionava. Para nada. Os vendedores de curso se basearam nas teorias do Reich, botaram uma roupagem um pouco mais moderna, mais good vibes e começaram a vender como uma solução para tudo. É claro que a gente quer soluções fáceis, mas nem sempre elas existem. Mas soluções que são fáceis, tiram de nós toda a responsabilidade e ainda tem uma teoria científica para embasar, combo completo, né? Só para enganar os desavisados. É com esse discurso e sempre trazendo a teologia da prosperidade junto. Tem um vídeo aqui sobre isso e você pode assistir depois, se você quiser, que muita gente é arrastado para esses conteúdos enganadores. O marqueteiro dessa turma tem um vídeo de apresentação da técnica inovadora que eles criaram, onde ele passa os primeiros 6 minutos apenas falando das dificuldades financeiras que ele teve, das 17 empresas que ele quebrou, dos terríveis relacionamentos que ele teve, tudo isso por causa do formato do corpo dele. Assim que ele entendeu a técnica, entendeu a viver de acordo com o corpo dele, tudo isso mudou. Ele ficou milionário, o relacionamento ficou perfeito, tudo porque ele parou de tentar ter um formato de corpo, de viver de acordo com o que o formato do corpo dele não deixava. O que eu quero que você entenda desde já é o risco que isso traz para disseminar o preconceito. Bom, eu moro no sul do Brasil, uma cidade descendente de alemães, italianos, um pouquinho de húngaros e toda essa galera mais branquinha lá da Europa. Eu tenho pelo menos 25% de antepassados africanos, talvez até um pouco mais. Dessa mistura saiu essa coisa maravilhosa, linda e incrível. Tá, desculpa por isso, eu vou me concentrar no conteúdo. Aqui no sul, a maioria das pessoas vai ter uma certa característica. Tem muita gente de loira, de olho azul. Agora imagine o seguinte, nós temos um formato predominante de corpo. Lá no Nordeste
tem um formato predominante diferente. Lá no norte tem um formato diferente. No centro-oeste talvez um pouco mais miscigenado, né? Isso está se espalhando por todo o Brasil já. Nós somos muito miscigenados. Mas existem rinchas entre regiões. E quando a gente dá comportamentos baseados em características físicas, a gente tem tudo para transformar essa rincha em preconceito, em racismo. Nós vamos começar a identificar as pessoas de acordo com as características, com a raça, e isso é criminoso. Vamos ver o que isso pode acontecer. Pessoas com essa característica são preguiçosos. Pessoas com esse formato de corpo são mais eficientes. Esses aqui são bons líderes. Bom, se esses com essas características são preguiçosos e esses são bons líderes, vamos deixar os líderes em cargos superiores. Ok, normal. Mas nós vamos começar a avaliar isso pela capacidade de entrega, pela capacidade profissional ou pelo formato do corpo. Talvez, e só talvez, você se lembre de um cara lá na Segunda Guerra Mundial que acreditava que pessoas com uma característica, pessoas de uma certa raça, deveria ser superior aos outros, deveria comandar os outros. Você está entendendo como essas terapias, essas técnicas, elas fomentam alguns pensamentos? Você pega pessoas que têm uma tendência a um pensamento mais arrogante, um pensamento mais preconceituoso, e você dá tudo o que precisam para embasar cientificamente. Um outro problema sério que isso traz é criar terapeutas que não entendem nada de terapia, que vão deixar de lado o que já é comprovado e se apegar a técnicas que dão respostas rápidas, mas superficiais. Eu dou um exemplo. Pesquisando, eu vi um caso de uma menina que procurou um terapeuta, né, que avalia tudo, né, pelas suas características físicas, e ele disse que ela tinha um certo formato do corpo, numa certa parte, uma certa parte do corpo com determinado formato, porque ela sofreu abuso na infância. Ela disse que não se lembrava de nenhum abuso, e ele disse: é normal, você esquece, para te proteger, o teu corpo, a tua mente esquece do trauma. E aí ele começou a dizer: tenta lembrar de um carinho, de um pai, um tio, um avô, que fez um carinho em você, que talvez você lembre como um carinho. E ela insistia que não lembrava de nada. E ele começou: mas tenta lembrar, talvez um carinho um pouco diferente, um carinho que na época parecia assim normal, mas hoje, se você prestar atenção, vai ser estranho. Talvez um carinho com a boca, ele foi dar um beijo diferente. Tenta lembrar de alguma coisa. E qual que é o grande problema aqui? Sim, nós podemos esquecer memórias traumáticas, nós podemos passar por um trauma e esquecer, simplesmente apagar tudo aquilo e não conseguir lembrar. Muita gente me procura falando assim: eu acredito que aconteceu tal coisa, dá para lembrar com a hipnose? E o que eu sempre digo: olha, com a hipnose clínica nós podemos ter memórias muito vívidas, muito detalhadas, porém, na maioria das vezes elas são falsas. Se você quiser lembrar de alguma coisa, sim, provavelmente você vai lembrar. Agora, dizer que essa memória é verdadeira é muito diferente. A hipnose, e isso já é comprovado cientificamente, tem evidência científica disso, que a hipnose não aumenta a capacidade de lembrar, ela aumenta a segurança na memória que a gente tem, ela aumenta a segurança na veracidade. Então, quando você está no ambiente terapêutico e o terapeuta começa a sugestionar: olha, tente lembrar dessa cena, tente lembrar disso. O que você está fazendo é induzir uma memória falsa. Aí alguém pode perguntar: mas a pessoa não estava em hipnose. Ela não precisa ser colocada em transe da forma tradicional, aquela coisa espetacularizada, o durma. Ela já está no nível de suscetibilidade muito alto. E sim, se o terapeuta ficar insistindo para que ela lembre de uma certa lembrança que não existe, ou para que ela tente lembrar, ela vai criar essa lembrança na cabeça dela neste momento. E provavelmente essa lembrança é falsa. Você está entendendo o perigo, o risco dessas terapias? Antes de continuar, alguém vai dizer assim: mas profissionais ruins tem toda a área. Tem médicos ruins, tem engenheiros ruins, psicólogos ruins. Sim, tem. Só que tem um detalhe: quando nós temos uma técnica, uma abordagem que funciona, que é eficiente, que é comprovadamente eficaz, que é cientificamente comprovada, nós temos um profissional ruim?
nós temos sim algo perigoso. Mas quando nós temos uma técnica que não é comprovada cientificamente, que é comprovadamente uma farsa, não importa a qualidade do terapeuta, não importa a qualidade do profissional, ele está usando, ele está lidando, ele está jogando com as ferramentas erradas, tá? Ele vai jogar futebol com as regras do basquete ou com uma bola de basquete. Pode dar certo? Pode. É fácil dar certo? Provavelmente não. Uma técnica dessas deveria ser no mínimo proibida. Não tem embasamento científico, não tem eficácia comprovada e ainda facilita o julgamento e o preconceito? O que tem de bom nisso? Nada. Olhando o marketing desses vendedores de curso, a propaganda deles quase não fala de terapia. O tema mais falado é a facilidade em ganhar dinheiro. Você quer ganhar de 22 a 30 mil reais por mês, ajudando pessoas? Sabia que a medicina tradicional está perdendo espaço para técnicas mais inovadoras? Sabia que em uma avaliação você pode cobrar até 4 mil reais? E o melhor de tudo, você ainda pode curar a depressão e a ansiedade e os problemas financeiros das pessoas. Tudo isso não é ótimo? É claro que é, mas não é a realidade. Entenda que eles falam de dinheiro e terapia, dinheiro, terapia, dinheiro e terapia. Tem aqui a teologia da prosperidade sempre linkada ao processo terapêutico. Não se fala em tratamento, se fala em cura. Você não tem uma psicoeducação. Você não ensina a pessoa a lidar com os problemas, você não ensina a pessoa a resolver, a encarar os problemas, a ela enxergar as coisas por um outro ângulo. Não, você só fala, olha, isso não é culpa sua, isso aqui é culpa da sua mãe por causa disso, então você nasceu com esse formato do corpo, ou então por causa disso, assim, 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 assim. E o que eles vão fazer? Eles vão pegar exemplos de pessoas, por exemplo, se eu não me engano, são 5 características, masoquista, esquizoide, não lembro agora de cabeça todos, tá? E nem faço questão de lembrar. O esquizoide é aquela pessoa que tem um corpo magro, pequeno e tem uma cabeça grande, no estilo de Steve Jobs. E aí eles começam a dar características, ó, que o esquizoide é assim, 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 assado e tal, e tal, e tal. Eles pegam alguém que tem a característica, que é referência, que é conhecido por todo mundo, e falam, tá vendo? Você é assim, você é como essa pessoa. Então você começa a se identificar, nossa, realmente eu sou assim. A coisa funciona quase como horóscopo. No horóscopo, você tem algo muito genérico, tá? Que serve para qualquer pessoa. Como, por exemplo, eu sou de Escorpião. E aí muitas coisas de Escorpião servem para mim. Mas muitas coisas de Gêmeos servem para mim. Muitas coisas de Libra também servem para mim, tá? Enfim, é algo muito genérico, que você só vai ouvir aquilo que você quer. Você vai pegar o seu viés de confirmação, orientado, induzido pelo seu terapeuta, e vai absorver apenas aquilo que faz sentido. Todo o resto não é verificado, não é observado. Você não consegue prestar atenção no resto, porque é assim que o teu terapeuta está te orientando. Mas agora, você não precisa acreditar em mim. Se você quiser gastar uma grana, tá? Ou então, acho que dá até para fazer de graça. Pegue alunos que estão aprendendo, uma galera que acabou de sair da formação. Você pode fazer o seguinte, você pode mandar uma foto, a pessoa não precisa nem olhar para você. É só pela foto. Inclusive, isso agora está no marketing, tá? Eu olhei essa semana e lá diz que você não precisa mais ser presencial. Você olha uma foto e você dá um diagnóstico de tudo que a pessoa tem e como resolver. Mande uma foto, tá? Mande uma foto sua, converse com ele e mande para 3, 4. Cada um vai dar um relatório diferente. Bom, o que eu queria dizer aqui, tá, para você é que o corpo não explica por que você tem ansiedade, o corpo não explica por que você tem depressão, o corpo não explica por que você não tem dinheiro, tá? Isso são questões socioculturais, tá? Envolve muita coisa que não dá para dizer, esse formato do corpo é por causa disso, né? Enfim, o que eu quero que você entenda é que essa técnica é um golpe. Ela usa o embasamento científico que não existe. Você pega um termo científico, você pega uma pesquisa, um estudo, um pequeno pedaço de um estudo que embasa a sua teoria, mas você complementa com muitas outras coisas. Aquele pequeno recorte não faz sentido nenhum. Você cria um monte de coisas em volta que vão dar um fundamento científico. Isso é golpe, isso é crime. Essas pessoas deveriam estar presas. Elas estão enganando as pessoas e elas estão fazendo um desserviço para a saúde pública. Você pode não acreditar em tudo que eu falei até agora, e esse é seu direito. Inclusive, eu recomendo, duvide de tudo, inclusive do que eu acabei de falar.